Olá, seja bem-vindo e bem-vinda a mais um Missão Educar, o programa onde a educação é a estrela principal. E você sabe, nós temos no Facebook a nossa página Missão Educar, o programa Missão Educar e curtir. E também temos o grupo Missão Educar. Então você pode entrar lá e participar do grupo ou então curtir nossa página também e você vai receber todos os informes do Missão Educar. E se você quer falar com a gente daqui agora durante o programa, mandando a sua opinião, a sua pergunta, a sua experiência educacional, entre na tela da TV e mande pra gente o seu contato aí, o que você quer colocar, enfim, né? A gente recebe aqui no nosso computador, vê na hora, já respondemos, já encaminhamos, estamos aí interagindo com vocês. E se você quiser falar conosco fora do programa, lembrou amanhã, depois de amanhã, nós temos um e-mail, que é o e-mail missioneducar2012@gmail.com. missioneducar2012@gmail.com. E o nosso programa hoje está interessantíssimo, porque a gente vai falar de educação corporativa e focado em atendimento. Todo mundo gosta de ser bem atendido, não é? Então vamos ver como é que se produz um bom atendimento, né? Qual o processo que se passa por trás de um atendimento que deixa você satisfeito, satisfeita. E a gente, então, agora vai, obviamente, agradecer nossos patrocinadores, né? Nós temos nossos apoiadores e vamos agradecendo desde já. Depois, na frente, a gente falar um pouquinho sobre cada um deles. Nós temos a Serplan Educacional, o DNA da Educação. Nós temos também a Máxima Eventos e Formaturas. E temos a Ravan Alimentação, né? E a gente vai falar depois, então, cada uma delas lá para frente, com um pouco mais de detalhe. E a gente não começa o programa sem antes cumprimentar o nosso professor Dirceu Moreira. Bom sempre, professor. Bom sempre. A você, professor, que está aí nas escolas e que nos assiste no programa Missão Educar. Mas hoje nós temos uma vertente diferente, embora estamos falando sobre educação. Hoje nós vamos falar de um assunto que é muito sério. Mas é tão sério que existe essa mesma preocupação aí dentro da sua escola. Desde o atendimento da portaria até a chegada da sala de aula, até chegar na diretoria de uma escola. Tanto é que não é brincando que nós vamos ter aqui um especialista no assunto, mas eu acabei escrevendo um artigo, e aí isso já daria o tempo suficiente para a gente falar sobre o assunto. 1 litro de 900 ml. Todo mundo sabe que 1 litro é de 1.000. Por que a gente continua comprando 1 litro de 900 ml, né? Isso é atendimento? Isso é qualidade de atendimento? Nós vamos ver isso daqui a pouco. Professor Dirceu Moreira, quais são os seus próximos compromissos aí por esse Brasil afora? Por esse Brasil afora, pelo menos até o início de abril, o meu compromisso é mudança de casa. Então agora eu não assumi compromisso nenhum, porque nós estamos num processo de mudança, mas a partir do dia 11 aí já começo, aí vou para Fortaleza, depois vou para Garanhuns, depois vou para como é que a gente lá, vou para o Ceará, em Sobral. Sobral, Isso. opa! Mas agora eu preciso dar um tempo. Então, abril? Abril. De abril. Então, atenção, pessoal aí de Sobral, Fortaleza e Garanhuns, né? E daqui a pouco vai aparecer mais alguma coisa. Fiquem atentos, o professor Dirceu Moreira está sendo programado para ir para esses locais. E a gente vai jogar lá no Face, para o pessoal ficar sabendo por onde a gente vai estar passando, né? Vamos lá, porque o pessoal pergunta, ei, professor, quando é que ele vem para minhas bandas aqui? Eu quero saber, eu quero ir lá, eu quero que ele me autografe um livro. Então, o professor Dirceu Moreira vai estar nesses locais. E você sabe que para você contratar o professor Dirceu Moreira e conhecer também o trabalho dele, porque aqui a gente fala um tiquinho só, não dá tempo de mostrar tudo que ele faz, é só entrar no site dele, o nome dele é Dirceu Moreira, então é só chegar no site dele lá, digitar e você vai ver todos os temas, todos os livros, enfim, né, tudo que ele pode oferecer para a sua escola, seu município, a sua empresa e por aí vai. E agora chegou a hora de apresentarmos o nosso entrevistado, que vai nos falar sobre atendimento, né, sobre o ensino do atendimento, a aprendizagem do atendimento. Porque nós estamos pensando no seguinte, como é que a empresa faz para ter alguém que atenda bem, mas também como é que a pessoa que se vê, que gosta de público, gosta de contato, ela quer desenvolver a carreira dela na área de atendimento
e, de repente, ela não sabe onde recorrer para poder se desenvolver. Então, a gente vai falar desses dois lados da mesa, né? Tanto quem quer quem quer formar um atendente ou aprimorar o que já tem, como aquela pessoa que quer trabalhar como atendente também. E quando eu falo atendente aqui, o professor Diceu Moreira falou agora, são dos mais diversos níveis, né? Do porteiro ao presidente da empresa. Do pipoqueiro até a diretora da escola, né? Então vamos apresentá-lo. Bom sempre, diz... Bom sempre, Edson Rose. Serrano, professor Diceu, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui e, quando eu acompanho já há algum tempo, o crescimento e a abrangência desse programa. Muito bem. O Diceu Moreira, ele sempre quer que a gente diga para o público quem são nossos entrevistados. Então, eu vou dizer do Edson. O Edson, ele tem uma longa carreira em planejamento de vendas, análise de mercado, radialista e mestre de cerimônias. Então, por essas origens dele na área de vendas, como ele já treinou muita gente, já teve problemas também com pessoas que não sabiam trabalhar, etc., né? É que a gente vai, então, abordar esse assunto com ele aqui. Então, a primeira pergunta que eu faço para ambos é o seguinte: é importante você ter aí um bom atendimento? Olha, Serrano, eu vou fazer uma entrada, porque eu sei que além da experiência toda que o Edson tem, ele vai poder complementar. Eu vou jogar apenas algumas informações. Eu vejo que uma empresa ou uma instituição, qualquer que seja, quando eu falo aqui empresa, estou me referindo à escola, estou me referindo a uma empresa, qualquer que seja o seu nível, o seu ramo de atividade. O atendimento não é uma questão de diferencial. Atender bem ao cliente não é fazer diferença. Atender bem ao cliente faz parte do processo, faz parte do padrão. Agora, o diferencial que é jogado em cima dele é como essa equipe está preparada para atender. Atender é vender. Quem atende está vendendo. Aí agora fala assim, pô, mas fulano é vendedor. Não. Todos, na sua empresa, na sua escola, são vendedores. Porque, em primeiro lugar, eu vendo a minha imagem, enquanto Dirceu, o palestrante, o professor, eu estou vendendo uma imagem. Se eu estou dentro de uma escola, a minha imagem da minha escola está comprometida com o meu atendimento. Então, a gente não é vendedor apenas o que sai à rua para fazer. Se o vendedor sai para vender a imagem da sua escola, se você arruma as melhores agências, se você arruma o melhor veículo de comunicação para a sua escola, mas quando o indivíduo chega na portaria e ele é mal atendido, você perdeu todo o processo, porque ele está vendendo uma imagem contraditória com aquela imagem que era a imagem da sua escola ou a imagem da sua empresa. Não é isso, professor? O Edson, não está mais ou menos nesse caminho? O caminho é esse. Eu ainda começaria um pouco antes disso. Se existe uma coisa complexa dentro do universo que nós vivemos, chama-se a personalidade humana. Em 7 bilhões de habitantes que tem, não tem dois iguais. Certo? E os pilares, o fundamento que deve basear a personalidade do ser humano é baseado em duas coisas: honestidade e educação. Esses dois itens são leves, não ocupam espaço, não custam nada e abrem todas as portas. É fundamental a educação. Em qualquer segmento de sociedade, seja qual for. Eu dou até um exemplo. Nós vamos a um restaurante, tem um garçom que nos atende, fomos muito bem atendidos. Quando eu volto a esse restaurante, eu quero aquele mesmo garçom para me atender. E o atendente, ele tem que ter em mente o seguinte: quanto mais educado ele for o trato e atender bem esse seu cliente, quer dizer, suprir as necessidades de informação que o cliente quer, ele quer informação, ele quer um produto, seja lá o que for, quanto mais esse atendente se esmerar em produzir a boa informação e atendê-lo bem, ele vai voltar sempre a essa empresa
E, às vezes, até com o próprio atendente que ele vai procurar. Torna quase que uma amizade, entre aspas. E mais uma amizade. E mais um detalhezinho. E o atendente tem que entender que o cliente é o seu capital de giro profissional. Quer dizer, é dele, o bom atendimento. Essa clientela que o procura é dele, porque é através dele que ele está na empresa. Não, Edson, mais uma coisa. Eu acho que o bom atendimento, ele tem que gerar o retorno não apenas de quem, não apenas do seu que vai retornar, mas é aquele que vai indicar. É o chamado marketing da evangelização. Então, se eu gostei da escola, se meus filhos estudaram lá, bons professores, né, o pessoal da escola atende bem, eu estou numa situação dessa, eu vou dizer para o meu amigo, por que você não coloca seus filhos nessa escola? Ele cria boa referência. Então, ele é um gerador, ele é o boca cara, a boca. É o boca a boca, é o famoso marketing do boca a boca. Melhor propaganda que existe. Nós temos aqui uma participação, né, muito interessante, lá de Santos, São Paulo. Bom sempre, Selma Serrano Amaral. Deve ser minha parenta. Deve ser parente, minha mãe era Amaral Serrano e ela é Serrano Amaral. E ela é amiga da professora Lúcia Helena Cordeiro. Sim, sim. Um abraço, Lúcia Helena. Então, muito boa tarde, obrigado pela sua participação. Esteja sempre conosco, que ele está dizendo assim, gostei do tema, vou acompanhar até o final. Por favor, faça isso. E eu vou aproveitar e fazer mais uma pergunta para os nossos professores. Vamos lembrar que quando se fala em trabalho de equipe, se está se referindo a cliente interno, né? Quer dizer, eu atendo bem o cliente interno. Nós temos duas vertentes. Só atendido também, né? Essa questão do cliente interno e essa questão do cliente externo. Mas tem uma coisa nessa questão do atendimento, que você falou, que é a educação, porque quase que ninguém atenta ou fica até restrito ao termo educação, como se a educação fosse um papel apenas do que está acontecendo dentro da escola. Não, é a educação no atendimento, aquilo, Edson, que você colocou, de como é que eu sou atendido. E mais do que isso, gerar, né, uma condição em que eu esteja indicando outra pessoa para ali voltar. Então, talvez esse indivíduo está fazendo ele está propagando, ou seja, está divulgando a sua autoimagem, né? Porque é bem capaz que um dia, se você mudar de restaurante, você fala assim, olha, naquele restaurante, naquela escola eu deixei de ir, mas tem um cara lá que você puder, traz o cara para cá. Já fez a referência. Então, ele fez a diferença para ele, né? E para a imagem da empresa dele. E essa questão que o Serrano está falando do cliente interno. Porque nós não pensamos que cliente não é só o que chega. É a questão do atendimento, do clientelismo interno na instituição. E tem mais, se o cliente ele tem que ser atendido de uma forma tal que ele se sinta à vontade para voltar outras vezes. Ele vai chegar dentro da loja ou da empresa, seja qual for, ele se sente à vontade lá. Isso é fundamental. Ele é bem recebido. Tá? E quando ele fala em trabalho de equipe também eu tenho até um comparativo. Uma equipe é uma canoa furada. Ele tem um líder e todos os membros da equipe têm um remo numa mão e uma caneca na outra. É dar uma remada e uma canecada, uma remada e uma jogada de água para fora. No mesmo ritmo, porque se não fizer, a canoa não vai andar em linha reta. E não adianta o líder achar que é o líder que vai fazer a qualidade, a questão da qualidade do atendimento não pode estar centrada no líder, tem que estar centrado na equipe. Exatamente. E é esse barco mesmo. E outra, uma coisa que o senhor colocou muito bem colocado sobre a educação. A educação de escola, eu coloco uma educação cultural. Onde ele vai... Agora, a outra educação é a educação de berço, certo? Porque nós somos forjados para entrar dentro de uma sociedade, e o que é a sociedade? Ela tem os mores, são os seus regulamentos, como tem um condomínio, como tem um clube, tem um estatuto que tem que ser cumprido. E nós temos que viver em cima, cumprir isso para viver dentro da sociedade. É isso. Então, agora, a conversa está muito boa, né? Falando em atendimento, em qualidade, vamos falar da Serplan. A Serplan, você sabe, é o DNA da educação, não é? E a Serplan, ela presta dois serviços para as escolas. Um serviço é fazer a gestão da escola pela escola. E outro serviço é treinar o pessoal da própria escola
para fazer essa gestão. E a CEPLAN tem eventos agora, nós temos 3 eventos que a gente vai mostrar aí, né? Nós temos aí um evento em Curitiba, agora dia 30 e 31 de março, né? Nós temos um evento lá em Campo Grande, que vai ser agora 6 e 7 de abril, e temos outro evento em São Paulo, que vai ser de 13 e 14 de abril. Esses eventos são de treinamento para as equipes das escolas, para que elas façam a gestão de marketing, administrativa, financeira, toda a gestão fora da parte educacional, para que a escola tenha segurança de poder realmente se focar na educação. Tá? Então, consulte a CEPLAN. Está aí o site da CEPLAN e você vai ver a diferença que faz você ter uma empresa como essa ajudando a sua escola. Então, aí eu vou com outra pergunta para os nossos professores. É uma pergunta que parece óbvia, mas não é tão óbvia assim. As pessoas são treináveis, vamos dizer assim? São ensináveis para atender bem? Elas são reeducadas. O Edson colocou bem. Aquela história que a gente sempre usava antes, que é assim, a educação vem de berço. Né? A escola tem a característica de uma escola é desenvolver a inteligência através da instrução. E a característica da família é receber a ética, o valor, a moral, e tudo isso. Então, é possível você retreinar. Porque ele está treinado errado, então você vai retreinar. E existem técnicas, existe uma certa forma de se trabalhar. Porém, em cima disso, aí eu devolvo para o entrevistado um questionamento em cima disso. A questão ética. Esse é o grande problema, porque Isso. o treinamento é possível, qualquer pessoa pode ser treinado para qualquer coisa, mas corre o risco de ser manipulável. Isso. E é onde está o perigo. E nós temos observado muito isso diariamente nos noticiários, em determinados tipos de manifestações que nós acompanhamos. Veja até que ponto chega a manipulação das pessoas, que ela... e não estou falando só isso em política, não. No geral. Em todo e qualquer tipo de atividade onde se reúnam grupos de pessoas. Tá? Então, o termo usado, a tal lavagem cerebral. Isso é pura manipulação, onde eu vou levar esse povo todo a pensar aquilo que eu quero. Isso não é educação. E tomar o cuidado, Edson, de que é assim, essa história de que no atendimento, porque quando você fala em atendimento, tem eu estou vendendo um produto? Estou. Qual é o produto que eu estou vendendo? Estou vendendo o produto, a imagem chama-se imagem da minha empresa. Então todo mundo está vendendo um produto. Um é palpável, o outro não. É mais virtual, é mais significativo, é mais questão de valores. Então, aí é que entra a questão do que eu falei. E a ética, como é que vai nisso, né? Porque eu posso muito bem aprender a ser treinado, mas uma coisa é pessoal e a outra também cabe ao treinamento, é assim, o que é que você está vendendo e o fazendo de forma ética para que alguém seja, não é convencido, mas informado. Veja a diferença. Eu convencer alguém a comprar alguma coisa é diferente de eu ser informado para que o indivíduo atente a essas informações e possa tomar uma decisão em cima da compra ou não. Esse aí que eu falei para você. Esse é o problema da questão do atendimento. Porque quem atende, vende. Quem atende, vende o produto ou não produto. Como vamos fazer com uma situação dessa? Eu vou pegar um exemplo que parece fora do contexto, mas ele serve para ilustrar. Eu chego e sou atendido numa loja ou num supermercado. E eu posso ser atendido que eu estou com dúvida e pergunto alguma coisa para alguém. Ou não, eu vou direto lá na gôndola hoje, porque você faz o autoatendimento, né? Então eu vou lá e pego aquele pacote de bolacha, que ele era 200 gramas e custava 2. Mas agora ele pesa 160 gramas e continua custando 2. Estou jogando só uma situação de lá para cá, que nós falamos de ética, para trazer para cá, para mostrar assim, olha, o atendimento, como é que fica se ele não tiver ética? Que é o que a gente passa no dia a dia.
Mas o vendedor, no caso, ou o atendente, no caso, ele não tem essa informação dessa subtração desses gramos aí no produto. Para ele, o produto continua o mesmo. Em alguns ele tem que ele pode esconder, por exemplo, determinada característica do produto. Aí é má fé. Isso. Aí jogou a ética no lixo. Aí é outra coisa. Eu já fiz fazer algumas palestras com grupos de vendedores de loja. E eu sempre faço uma pergunta, individualmente. Você faz o quê? Eu sou vendedor. Vendedor. Você trabalha em loja? Eu trabalho em loja. Bom, então você não é vendedor. Você é um auxiliar de compras. Porque o vendedor é aquele que pega a sua pastinha, vai lá bater na porta, vai abrir o cliente para mostrar para o cliente. Esse é um vendedor. O de loja, ele é um auxiliar de compra. Se o sujeito olhou na vitrine, ele viu algo que lhe interessou. Ele entrou na loja, 50% da venda está feita, porque já despertou interesse. Isso. Então, cabe o quê? Ao atendente, no caso o assistente de vendas, mostrar para ele tudo aquilo que venha a suprir a necessidade daquele cliente. As informações do produto. E aí entra a questão ética. Mas o peso maior não está aí no atendente, e sim naquele que o forma dentro da loja, que normalmente não lhe dá o treinamento necessário. Exemplo disso, os atendentes por telefone, que nós temos... Nossa, bom, aí é um programa inteiro. Tem um texto padrão. Se nós perguntarmos 10 vezes para ele, ele repete exatamente a mesma coisa. Vai repetir a mesma coisa. Olha, o entra e sai... Não, e a resposta por escrita também. É copia e cola. É igualzinho. É copia e cola. Por quê? Porque o próprio formador, o gerente, o supervisor, não tem a informação nesse embasamento para poder treinar esse pessoal. Ele não tem, e não tem argumentos para atender a gente no lugar do atendente, porque ele não tem argumento. Então ele se esquiva de atender esse cara. Exatamente. Não tem informação nenhuma. Aí derruba a ligação e pronto. Deixa eu dar um pitacozinho aí, senhores. Eu queria abordar, você está abordando uma série de coisas muito importantes. Eu queria ajudar e acrescentar. A gente gosta de ser bem atendido. Então, eu queria que vocês abordassem aquele atendimento mais pessoal. O barbeiro, por exemplo, vocês falaram do restaurante no começo aí, né? O cuidador, o dentista, o seu médico de confiança. Que qualidades essa pessoa tem que ter para conquistar você? Ô, Serrano, aí não importa o que o cara vai estar vendendo. Ele tem algumas coisas que é imprescindível de que ele domine. Uma delas é conhecer muito bem o que ele faz. Se é um barbeiro, que ele conheça muito bem os tipos de shampoo, de cabelo, de pele, e qual é a tesoura, o que é adequado, o que é isso, o que é aquilo, para ele chegar para o cara e falar assim, quando ele chega para o cara e diz assim, cara, teu cabelo precisa de fazer isso, que eu vou lavar, eu vou dizer para ele o que eu vou lavar. Eu vou lavar com esse shampoo, porque esse shampoo... Pronto, pô, já de cara. Primeiro que esse cara já está mostrando para você que ele conhece. Qualquer um, o borracheiro também. O cara vai vender um automóvel também, porque você chega para o cara e pergunta assim, e aí, quantos litros faz... rapaz, agora você me pegou. Aí você pergunta para ele assim, mas, e assim, pneus, assim, como é que você... cara, agora você me pegou. Aí eu já digo para o cara na terceira vez, cara, eu não quero te pegar mais nenhuma vez, porque você não conhece o produto. Então, isso é essencial. Tirou isso, a própria qualidade de atender, entra aquela palavrinha mágica que nós fazemos para missão educar, que o cara seja educado para atender. Isso é fundamental para o desenvolvimento da profissão. Mas tem um item que é superior a esse. Vou jogar o outro. Tem que gostar daquilo que faz, independente do rendimento financeiro. Isso é fundamental. Se não gostar daquele trabalho que está fazendo, mude. Porque trabalhar por dinheiro não engrandece ninguém, tem um péssimo atendimento. E não consegue realizar absolutamente nada. Precisa gostar daquilo que está fazendo. Porque entrou o cara na loja, o cara gruda atrás de você, não desgruda. A primeira coisa que o cara pergunta, você vai querer alguma coisa? Não, só estou de passagem. Porque é uma coisa para mim, assim, para muita gente, não para todo mundo. Mas é ser o observador o suficiente para saber quando ele tem que interferir. O cara entrou na loja, então qualquer que seja o atendimento. E realmente, amar aquilo que se faz é a grande diferença na qualidade do atendimento. Não, se o cara olha para você, e olha para você porque está vendo, Serrano, de quanto é que você pode gastar. E pronto, você foi embora, ele não fez
vínculo nenhum. Ele não estabeleceu rapport nenhum com você. Ou seja, você comprou, mas provavelmente que você não diga para ninguém. Ele não estabeleceu, não colocou amor, não colocou o tempero da relação, que é esse tempero do amor, mas o amor com sabedoria, né? Não pode ser só amor de tapinha nas costas. Não é isso? Eu acho que é uma questão essencial. Então, quer dizer, por isso que estão falando aí, é muito provável que o treinamento, né, não só treinamento técnico, mas se colocasse alguma coisa a mais, né, identificar a pessoa que tem esse dom, é um investimento importantíssimo para as empresas. Tem empresa que perde o cliente na telefonista. Liga para lá, é mal atendido, já não quer mais saber. Já perde no atendimento, né? Já perde no primeiro contato. Quer dizer, a empresa às vezes tem uma estrutura imensa e ela perde o cliente no telefone. Então, eu pergunto a vocês, qual é a visão de vocês sobre, primeiro, quanto vale esse treinamento, quanto tem que ser feito, se tem que haver reciclagem, se tem que haver medição do desempenho, como é que funciona isso? Edson. Só complementando, o problema está no treinamento do atendente para entender, vamos dizer, o lado psicológico do cliente, como esse cliente se comporta. Eu cito até um exemplo que eu falo, nas minhas palestras eu falo. Quando um casal entra na loja, veio comprar uma camisa, o cidadão veio comprar uma camisa para ele, muito bem. Ele viu uma camisa na vitrine, ok. Ela atende a moça, o rapaz vai atender, vai mostrar a camisa, ele vai para o provador experimentar a camisa. O que ele tem que fazer? Ele tem que derrubar a prateleira com novas camisas e mostrar para a esposa. Para ele. Porque o homem vai chegar, gostou, gostou, não gostou, ele vai embora. A esposa que vai vestir o marido. Então ele mostra as novidades para ela, não para ele. Então, ele monta um conjunto, ela achou um conjunto, ele vai lá para o provador, volta, se ficou bom, vou levar. E esse lado é muito sutil, mas tem que ter a perspicácia, tem que pegar, sentir com o relacionamento, como está, para poder. Isso tudo vai treinamento, isso é treinável. O Edson, e aí entra uma coisa assim, é treinável nas ferramentas comportamentais. Por exemplo, uma das ferramentas comportamentais assim, muito fácil de ser assimilada para poder entender o cliente que entrou na sua loja, começa pelo princípio mais simples que existe, que primeiro você observa antes de você fazer a interferência. Observou, viu, faz uma leitura mais ou menos corporal, percebe mais o jeito dele, que é chamado os 4 temperamentos, que são ferramentas para se trabalhar, para entender, porque a venda não se processa só com um produto, porque se você atendeu mal, esse cara prefere sair dali e ir para uma outra loja, comprar o mesmo produto e, de repente, pagar até um pouquinho mais, porque não houve o diferencial. Então, os atendentes, os vendedores, têm mais do que nunca conhecer um pouquinho das ferramentas comportamentais. Mas, cara, ele tem que saber como é que ele funciona. Não adianta ele querer aprender a identificar o outro se ele não identifica a si mesmo. Em termos, o meu jeito, qual é o jeito? Eu sou um jeito mais falador, eu não dou espaço para o outro, eu falo muito, ou eu sou muito quieto, ou eu vou muito direto. Como é que eu abordo? Se ele não tem essa percepção dele, ele não tem a percepção do cliente que chega. Ele vai do jeito dele e não do jeito do cliente. Diga, Serrano. Temos aqui mais uma internauta, bom sempre, Maria Nazaré Marques da Silva, do centro de São Paulo. Ela diz parabéns a todos nós pelo programa, gostaria de estar aqui batendo esse papo gostoso. E ela diz, ela fala assim, aqui tem muito camelô, de tudo que é tipo. E a gente vê alguns camelôs dando aula de atendimento. Obrigado, Nazaré. Eu vou chamar, infelizmente, até pelo horário, até para deixar vocês mais à vontade, essa resposta fica no ar. Não, né? Mas eu só faço questão de dar um exemplo. Eu vou, então, agora, claro, falar do nosso patrocinador Máximo Eventos, e a gente vai continuar depois. Então, Máximos Eventos e Formaturas, uma empresa lá do Espírito Santo, que faz um dos grandes congressos brasileiros, que é o Congresso do CAR. A gente mostra na próxima tela o Congresso do CAR. Daí, vai ser lá em setembro, num lugar maravilhoso, chamado Aracruz, lá em Espírito Santo. E também vai ter, né? Vai ter o Conhecer São Paulo. Opa! No segundo semestre também vai haver o Conhecer São Paulo,
Aos poucos a gente vai dando para vocês aqui maiores detalhes. O Conhecer do Espírito Santo, entre lá no site www.congressconhecer.com.br, porque aí você, ou então na máxima.at.br, você já vai conhecer a grade, já vai começar a se programar os seus dias, já pode fazer um plano de viagem também, você será muito bem atendido, que é o nosso lema do nosso programa aqui hoje, ok? Então não se esqueça, conhecer o Espírito Santo em setembro e conhecer São Paulo, daremos mais detalhes no segundo semestre, ok? Então eu volto agora a bola para os nossos professores, né? A Maria Nazaré comentando que tem camelô lá que dá aula de atendimento. Nazaré, eu faço questão até, eu não vou dizer aqui o nome por uma questão ética, né? Mas um grande profissional da área de recursos humanos, ele disse assim para mim uma vez: se eu tiver que mandar a minha equipe de gerentes assistir uma aula com esse cara lá, que é um camelô, que ele trabalha vendendo algumas coisas ali, esse cara passou pela GV, esse cara fez um MBA, não sei mais alguma coisa, esse cara não sei mais, e esse cara vai lá e volta aqui dizendo para mim que aprendeu com o cara, eu mando todo mundo embora. Não estou desfazendo aí que o cara não tenha competência. Mas, caramba, peraí, tem alguma coisa aí que tem que ser realmente avaliado. Quer dizer, não que o camelô não tenha competência, mas a competência dele é de ver um mundo restrito àquele aspecto. Um cara de uma grande empresa tem que ter uma visão global, uma visão sistêmica, abrangente de um processo, não é simplesmente aquele. Ele pode aprender com ele alguns macetes. Eu pergunto, será que aquele macete de estar vendendo chocolate ou bombom vai ser o mesmo que ele vai usar quando ele vai atender o seu cliente, o seu grande cliente lá? Não, cuidado com isso. Aliás, o Silvio Santos começou como camelô, né? Tudo bem, mas se aprimorou. É diferente. Ele foi se aprimorando o processo dele. Tem duas coisas aí. Primeiro, nesses segmentos todos que nós vemos hoje nas universidades, pós-graduação, MBA e tudo mais, existe muita teoria e pouca atitude. Teorias e teorias. Esse aspecto, é verdade. E a diferença com o camelô é a necessidade. Ele faz aquilo porque ele precisa. Ele se vira, dá um jeito para vender aquele produto que ele precisa. Se ele comprou fiado, precisa pagar. E se ele pagou, ele tem que repor esse dinheiro. Ele faz, ele sabe. Ele tem um prazo para devolver, inclusive, a mercadoria ou não. O camelô deixa o cliente à vontade. Então, mas esse cara que cursou uma universidade, que fez uma MBA, que fez um monte de coisa, e que a empresa também precisa. Porque o que a empresa é? Vamos pegar a empresa e esse camelô. O camelô é ele é a empresa, é o cara que chuta cobra o escanteio, corre, cabeceia, defende e marca gol. É o cara que faz tudo isso. A empresa tem uma equipe. E esse cara, nessa hora, é o camelô que deve atender ao requisito da empresa dele que paga, que ele também tem que saltitar para ver no dia seguinte, cara, eu tenho que pagar minha conta, eu tenho outro lá. Então ele tem muito mais que chegar e ter colocado. Agora vai lá, chegar para um cara desse, mostrar para ele como é que ele tem que se virar. Ele está dentro de uma empresa, a empresa é uma instituição de caridade. Ele é um diretor, é um gerente de vendas, ele aprendeu o quê? Ele cursou, ele fez... Então, para que serviu? Só teoria? Então não precisa ir para lá, pega nos livros e está resolvido. Aí é que está. As empresas exigem esses cursos de pós-formação, uma série de coisas, para o sujeito assumir um cargo de certo nível dentro do organograma da empresa. Só que tem um detalhe. São muitas teorias e dão um exemplo... Para poucas práticas. Exatamente. O exemplo disso antes de entrar o plano real, quantos ministros da Fazenda nós tivemos, cada um com suas teorias, nenhum deu certo. São teorias. Na prática a coisa é outra. E o camelô é o contrário. Primeiro a prática. Ele porque não tem teoria. Ele não tem tempo para ficar na teoria, porque ele tem que sobreviver no dia seguinte. É objetividade. Mas se esse diretor, né, esse cara que eu digo, esse caso eu já tive, até o presidente, se ele não fizer esse cara saltar bonitinho que nem o camelô, a empresa dele fecha. E ele perde o emprego do mesmo jeito. A diferença é que ali é a equipe de um só, e o outro é uma equipe outra. Não, que eu concordo plenamente com você, que realmente é muita teoria para pouca prática. Exatamente. Mas espera aí. Mas só que tem uma coisa. Se o camelô consegue saltitar lá, pular e se virar para fazer as coisas dele, eu aqui na minha posição, eu tenho que fazer o mesmo. Eu não tenho que aprender com ele. Eu tenho que ver a descrição do meu cargo, diz assim, isso. A minha empresa só sobrevive se acontecer isso. Então, ele pula, se ele pula, eu tenho que pular aqui do meu jeito.
Agora ele vai lá aprender a pular com o cara, então me desculpe, aí vem aquela história, para que servem todos esses cursos de formações que a gente está vendo por aí? Tanta especialização para quê? Existe uma frase, é muito antiga, é até um ditado que diz o seguinte: na vida, uns lideram, outros seguem. Não se faz um líder. Isso é um detalhe. E o que acontece? Hoje, por exemplo, tem uma equipe, eu tenho um vendedor que ele é excelente, é uma máquina de vender, bate recordes, ganha prêmios, uma série de coisas. Eu para supervisor, eu fico sem supervisor e sem vendedor. É o que tem acontecido. É muito comum acontecer isso. Então, vai muito da formação, da personalidade mesmo da pessoa. Se ele tem esse espírito de liderança, ele consegue dividir isso com a sua equipe para poder levar. Isso inclui educação. Educação. Se não tiver esse princípio básico de tratar a sua equipe com educação, para que isso seja recíproco, Rosi, também ele não vai a lugar nenhum. E também quando você falou educação, que você fala da formação nas universidades, você está falando de educação corporativa. Então nós estamos pegando a educação que vem do berço que vai para a corporativa. Mas você quer ver, eu fui fazer uma conferência sobre a qualidade do atendimento, começa em mim e termina em você, numa cidade do estado do Sergipe. E a primeira recomendação do diretor da CDL de lá foi assim: eu não quero ninguém aqui para encher bola dos meus vendedores. E eu entendi o recado. Ele não quer um cara que vai lá e enche a bola e no dia seguinte a bola está murcha. Ele quer um cara que vai lá, enche a bola e entrega a bomba de como é que enche a bola. Ou seja, se não eu volto, aí daqui a pouco os caras murchou a bola. Aí você volta lá de novo. Então criam um laço de dependência, que é o que a gente vê muito por aí. E, aliás, muitas vezes até espera que você vai fazer em uma única palestra, querem, inclusive, que você obre e opere milagres que no dia seguinte o cara está no padrão de qualidade de atendimento para melhorar. Vai. Mas o que acontece? Um diretor, um gerente, às vezes se fala na área comercial, mas ele se aplica a todas as áreas. Ele tem toda essa formação acadêmica, esses cursos de MBA, uma série de coisas. Cabe a ele, como analista do mercado onde ele trabalha, ou daquele setor onde ele está desenvolvendo o seu trabalho, criar as ferramentas e passar essas ferramentas de uma forma inteligível para que sua equipe possa produzir os resultados que ele estima que vão acontecer. Então, aí que eu entro. Muitas teorias e poucas práticas. Esses cursos ensinam muita coisa, mas não como aplicá-los. Isso. Agora, existe uma coisa que eu também aí concordo com você. Quando eu vou estudar um livro, vou ler um livro, ou vou participar de um curso, eu também tenho que desenvolver a habilidade e a competência de transformar aquilo que você me ensinou para a prática, que é essa questão da filosofia e do pragmatismo. Porque senão, Edson, também a gente fica assim, sempre atribuindo. Bom, eu fui lá, foi muito bonito o curso do cara, tal, mas eu não via... Como você não vê a prática? Cara, você tem que ler alguma coisa, você tem que ver o cara fazendo ali e extrair uma prática daquilo. Você tem que ler o livro e extrair a prática. O professor deu uma aula, você tem que extrair a prática daquilo. Se eu não fizer a prática por si só, não vai acontecer. Porque acho que muitas vezes, até dando a prática, as pessoas ainda querem que você dê a vara, diga onde é que é o rio, como é que pesca, e depois você vai fazer, dá para você assar? Aí depois de assar, o cara pergunta, dá para você comer por mim? É mais ou menos assim, né? Então, eu acho que essa vertente da formação é o cuidado que a gente tem que ter, assim. Se você aprendeu alguma coisa e você levar isso para a prática e não tiver o resultado que eu falei, que ótimo você descobrir um resultado que é seu. Então, não precisa ser o meu. Eu estou depreendendo, né, porque vocês estão falando agora há pouco aí, eu vou fazer mais uma pergunta para deixar no ar, eu vou falar da Havana daqui a pouquinho. Então, quem está sendo ensinado a fazer um bom atendimento tem que ter atitude pessoal, né? Essa é a pergunta que vai ficar no ar. E vamos falar, então, da Havan, que é o nosso patrocinador também, a Havan Alimentos. Se você quer ser bem atendido, vá na Havan. Você tem lá uma linha maravilhosa de alimentos para você levar para casa, congelar, fazer no micro-ondas, ou mesmo massa fresca. Vocês estão vendo aí uma série de fotografias, né? Tem loja no Ipiranga, na Vila Santa Catarina, na
Vila das Mercês, e você pode entrar no site e fazer a sua encomenda pelo site, eles entregam em toda a Grande São Paulo. Olha que mesa maravilhosa aí. Ravan é isso, uma dupla ação a Ravan. É a qualidade dos alimentos, um atendimento que você vai adorar, sem dúvida alguma. Então, vamos à pergunta aí. Questão de atitude, meu amigo Edson, por favor. Questão de atitude. Bom, a atitude é o seguinte, é muito difícil julgar, porque depende do momento, depende da situação. Como a personalidade do ser humano é uma incógnita. Mas uma coisa que todos devem ter, desde o presidente até o vendedor, até o porteiro, é uma única pergunta que poucos fazem, talvez até por medo ou por timidez. Por quê? Quando se apresenta, quando um superior apresenta algo para alguém, como o produto, ou como uma técnica de venda, ou um comportamental, pergunte por quê. Porque perguntar não ofende. Pergunta. Por quê é a base de tudo. Nós perguntamos por quê a vida toda. Tem que perguntar, por que isso? Por que isso acontece? Tá? Não é ofensivo. Um professor, uma vez, falou para mim, deixou prova, falou, porque você contesta tudo que eu faço. Eu falei, não, peraí, se você me disse que essa parede é branca, eu estou vendo que é branca, você não precisa me dizer. Você, como professor, tem que me dizer por que ela é branca. Eu não estou contestando, eu apenas estou perguntando. Exato, e além do mais, toda vez que o homem pergunta por quê, nasce a ciência, né? Exatamente. Ele precisa perguntar o porquê. Agora, existe uma coisa assim, o que normalmente pergunta. O porquê é a razão daquilo que você está fazendo. O como vai ser o método de que maneira você vai desenvolver aquilo. Mas eu quero fazer uma colocação aqui para você em termos do atendimento, né? Eu queria perguntar para você, na sua opinião, Edson, qual é a regra de ouro do atendimento ao cliente? Quer ele seja interno entre os departamentos, quer ele seja com alguém que está chegando. Na sua opinião, qual é a regra de ouro? Em primeiro lugar, receba seu cliente com um sorriso. Isso já quebra qualquer... Mesmo que o cliente esteja fazendo uma reclamação ou qualquer coisa, receba-o sempre com um sorriso e com delicadeza. Isso é fundamental para o início de um diálogo. Ouça as reivindicações do cliente. Certo? Ouça, ouvir é fundamental. Seja um bom ouvinte. Ouça tudo. Não Se não tiver resposta para ele, não o deixe sem. Fala, um instante que eu vou verificar. Vai consultar o seu superior e, se for o caso, traga o seu superior, se estiver além da sua capacidade de resolver, traga o seu superior para fazer isso. Isso não é demérito para ninguém, porque são limites que todas as pessoas têm dentro das suas atividades. Tá? Mas o fundamental é, receba o cliente com um sorriso, com atenção e com carinho. Tá? Se tem problema na sua casa, deixa na porta da loja para fora, ou dentro do seu trabalho para fora. Não leve para dentro do seu trabalho. Isso não leva a lugar nenhum. E a questão que nós falamos, né? Conheça muito bem o que você vende. Se você vende a imagem da sua empresa, então você sabe que se a sua empresa diz assim, que o guarda tem que vir vestido, que tal roupa, então ele sabe que aquele é o padrão. Se quem está lá dentro da secretaria também está vendendo. Agora, o outro que vai vender diretamente o produto que é palpável, você já fez a pré-venda. A pré-venda é o primeiro atendimento lá do sorriso, né? Exatamente. A pessoa, pois não, senhor, muito bem, abriu o portão, vamos dar o exemplo da escola, abriu o portão da escola, bom dia, primeira vez que o senhor está vindo, tal, por gentileza eu vou conduzi-la até a sala, levou lá. Esse já foi a pré-venda. Fez porcaria por ali. Desarma qualquer atitude. Exatamente. Agora, se não fez, o cara... Não, nós estávamos passando aqui só para ver. E tem mais uma coisa, a honestidade quando apresenta o produto, isso é fundamental. Sim. Até tem um ditado que cabe bem nisso daí. Se a pessoa não for honesta naquilo que faz, ele não deve esquecer um ditado, que diz que o diabo ensina a fazer, mas não ensina a esconder. Um dia aparece. Isso é bom. Ok. Bom. E eu diria, só para complementar uma coisa aqui, encerrando assim, dentro dessa finalização da nossa conversa aqui, para dizer uma das coisas que é abominável no atendimento ao cliente. É a coisa mais horrível, né?
deixar o cliente sem retorno. Não, isso daqui daria um programa inteiro. Aquele cara fala assim, amanhã eu te respondo. Olha, logo mais, amanhã eu não sei quando é que vai ser esse amanhã. Logo mais eu também te respondo, eu não sei quando é que vai ser logo mais. Ou se não, aquelas pessoas que se atentam ao Facebook, o cuidado, né? Ali atendimento também. Ou se atentam ao e-mail que você manda e a pessoa responde para você assim, beleza. Nem beleza está escrito, só BLZ. É tomar o cuidado com não deixe jamais o seu cliente sem retorno, nem que for para dizer para ele sim. Não quero o seu produto, não tenho para lhe vender, mas não deixe ele no ar. Bom, nós temos 5 minutos. Só uma coisa. O cliente é a coisa mais importante que tem para qualquer segmento da atividade. É verdade. E ele tem que ser tratado depende dele. Isso. Todo segmento depende do cliente. Se não houver cliente, fecha. Essa é a frase lapidar, né? Quer dizer, o cliente, ele mantém ou demite todo mundo, né? Mas o cuidado de não fazer como muitos lugares que eu tenho visto aí, o cliente é 200%, atendimento ao cliente 200%, atendimento ao cliente 100%. Cuidado com a faixa que você coloca na sua empresa, ou dentro da sua empresa, dizendo sobre a qualidade do atendimento, verifique e avalie se aquilo está acontecendo realmente. É importante saber se na ponta acontece o que o dono, o diretor está teorizando. Se a faixa condiz com a realidade. O papel aceita tudo. Então, nós temos só 4 minutos de programa, então vamos agradecendo desde já ao Edson Rose pela sua participação com a gente aqui, com essa conversa tão gostosa, né, sobre esse assunto tão importante, porque todo mundo gosta de ser bem atendido e quer ser bem atendido. E vale a pena atender bem, né? Então a gente vai deixar uma questão no ar, porque não vai dar tempo de tratá-la, mas os nossos teleinternautas sabem o que a gente está falando aqui. O professor Liceu Moreira falou, conheça bem o que você está vendendo. Mas se você fideliza, você vai acabar conhecendo o teu cliente, né? É aquele que sabe como é que você gosta de cortar o teu cabelo, que tipo de sapato você gosta de usar. Conhecer as necessidades do cliente. Né? Eu já conheço o Disseu ele gosta de um cafezinho mais com leite, não sei o quê. Então, conheça o seu cliente para você poder realmente dar a ele algo mais, que não uma coisa fria, não é? Então, quem sabe numa próxima oportunidade a gente possa abordar, porque o Disseu falou, quando não tem retorno, dá um programa, né? Dá um programa inteiro. Então, Edson Rose, nós vamos agora colocar aí no ar o seu e-mail. Desculpe, mas muitas pessoas vão querer falar com você. E vamos colocar. A gente sabe que você vai atender da maneira que você puder. O Edson Rose, então, o e-mail dele é edson.rose@hotmail, né? E também tem o Facebook, né? Que é edson.rose no Facebook. Exatamente. Vai achar com maior facilidade. O Edson gosta muito de conversar, uma pessoa muito solícita, né, Edson? E a gente aqui agradece a você, teleinternauta, e vamos agora só à última frase do programa, né? Que é a frase do Liceu Moreira sempre nos coloca aqui para a reflexão. Essa frase é o nosso padrão, né? O homem não é sábio porque sabe, ele é sábio porque ama, do professor Henrique José de Souza. E aí, meu amigo, eu dedico exatamente a frase para você quando você diz que a questão tem que ter o sorriso nos lábios, saber receber com um sorriso, e que isso significa uma outra coisa que você falou, amar aquilo que se faz. Então ele não é sábio porque ele tem o conhecimento, ele é sábio porque ele ama aquilo que ele faz. E se ele ama aquilo que ele faz, ele sabe, porque o amor não se separa da sabedoria. Muito obrigado pela sua participação, que foi fantástica. Nós teríamos aqui mais um outro programa para discutir atendimento ao cliente. Será um prazer. Eu que agradeço. E só complementando, eu fui recebido com muita educação por parte de todos, que essa é uma grande realidade da vida. E é assim que tem que ser. Muito obrigado por tudo. Ótimo, então. E agradecemos aos nossos professores, ao pessoal da técnica, ao pessoal da produção, e a você, teleinternauta da UP TV, do Missão Educar. Obrigado por estar conosco aqui. E nós esperamos você, ou pelo e-mail, ou aqui participando, no Facebook, Missão Educar. Estaremos aqui, então, na próxima segunda-feira, às 18 horas, com mais um programa onde a educação é a estrela principal. Até lá.